Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lisiane Marquezini e eu vim aqui trazer o mapa da semana. E a dona deste mapa que nós vamos ver hoje vai se chamar Tecelã de Mundos. E já a gente vai entender. E antes de começar então a falar desse mapa, eu quero lembrar vocês que no Instagram estou colocando direto a energia do dia através dos oráculos das cartas. Essa semana eu coloquei um videozinho lá no Instagram que fala o que são oráculos. A astrologia também pode ser vista como um oráculo. Oráculo é algo que a gente usa para entender quem somos, né? O que estamos fazendo, a energia que está nos rodeando e também para tentar entender o que está vindo na nossa direção. Então, oráculos podem ser usados como adivinhatórios ou como ferramenta de autoconhecimento. Mas tem ali no Instagram algo que fala bastante sobre isso. Convido vocês, quem não tiver inscrito no Instagram, vai lá dar uma olhadinha que vai gostar. Quero avisar também que eu atualizei as páginas. No Instagram tem um link que leva a todas as páginas, então tem ali atualizado a página para fazer o mapa astral numa sessão privada, particular. E tem também o link do grupo do WhatsApp, onde recebe todo dia a energia do dia. Tá bem interessante, convido todos vocês a ir lá, dar uma olhadinha, entrar, participar, compartilhar, curtir, que tá ficando bem legal. Eu tô bem contente com esse desenvolvimento todo que está tendo. E para começar então a falar do mapa da Tecelã de Mundos, eu queria começar dizendo que estamos todos aqui neste planeta com a missão de entendermos quem somos. A gente tem ali uma série de estudos, várias coisas, e acima de tudo a gente está aqui tentando entender quem somos e a gente tem várias dicas. Na Bíblia católica, que eu saiba, pode ser que tenha em outras também, tem uma fala que diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, muitas pessoas acabam achando que Deus é fisicamente parecido conosco, ou seja, com olhos, ouvido, braços. Mas eu vejo Deus como uma energia suprema, onipresente, onipotente, onisciente. Inclusive, para mim, essa energia está extremamente ligada com a Mãe Gaia, que é o planeta Terra, que é a Terra, que na minha concepção não se limita apenas a esse planeta. Essa energia está ligada com a natureza. Eu vejo assim, não é à toa, porque, veja bem, na Umbanda a gente percebe o uso de ervas. Quem nunca ouviu falar, pega um pé de arruda para espantar mal-olhado, isso e aquilo, né? Então, para mim, essa arruda é apenas um pedacinho da energia de Deus. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, e isso não é no sentido físico, do que é que estamos falando então? Estamos falando que somos co-criadores da nossa realidade. A gente tem poder sobre a nossa realidade. O que nos falta é consciência de quem somos, de consciência do quanto nós somos capazes e co-criadores de nós mesmos. Nos falta bastante esse detalhe da gente entender nossas necessidades, nossos desejos, nossos trajetos de vida. Porque poder nós temos. A gente fala todo dia e ouve todo dia. A palavra tem poder. O pensamento tem poder. O universo é mental. A gente está sempre repetindo isso
e isso é uma verdade. Entretanto, somos ainda muito crianças nesse planeta. A gente não tem conhecimento do que mais deveríamos ter, que é de nós mesmos. A gente é muito limitado por algo que a gente chama de ego. O ego é uma criação que a gente tem, onde a gente cria uma imagem pronta de nós mesmos, do que a gente acredita que é. Por isso o ego muitas vezes entra em conflito e ele nos deixa bastante distante da nossa verdadeira essência. E eu gosto muito do mapa astrológico, porque dentro do mapa astrológico a gente consegue perceber muitas das nossas capacidades. Muitas não. Vamos combinar que um mapa ele traz coisas muito íntimas, muito relevantes sobre nós mesmos. Então, a partir do mapa a gente consegue identificar, porque a maioria de nós, a gente sabe que sente algo, né? Sente isso, sente aquilo, mas a gente nunca parou para pensar. E quantos de nós ainda pensam, ai, loucura da minha cabeça, ai, não vai dar bola. E vai fazendo o quê? Botando todas essas informações que a gente vai recebendo, esses insights, para debaixo do tapete. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante da nossa essência. E por que eu digo tudo isso? Todos estamos aqui para crescer perante nós mesmos, entendermos nós mesmos, nos desenvolver, nos responsabilizar pelo que fizemos, pelo que aceitamos, pelo que queremos, mas nos responsabilizar entendendo nossas necessidades, entendendo nossas limitações, que é onde a gente vai crescer, se desenvolver, nos tornar mais capaz. Então, este mapa também vai nos contar de como a Tecelã de Mundos veio se desenvolver, quais são as energias envolvidas nesse autodesenvolvimento da Tecelã de Mundos. Cada um de nós pode ter energias diferentes no seu desenvolvimento. Alguns podem ter energia saturninas, outras energias mais mais Sagitário, outras mais Peixes, e por aí a gente vai tentando entender quais são os caminhos do nosso desenvolvimento. Todos nós temos que nos desenvolver, mas o mapa nos conta os caminhos mais indicados não, os caminhos que serão os nossos mesmos. Não adianta, se uma pessoa precisa se desenvolver através de Saturno ou através de Plutão, não adianta fazer a tentativa de se desenvolver através de Vênus, por exemplo. Não existe verdade ali. Não existe verdade para aquela pessoa, não existe verdade para aquela essência. Aquela pessoa veio se desenvolver através de Saturno, através de de Plutão, por exemplo. Não adianta querer trilhar um caminho diferente. Por isso, por esse motivo, nós não somos bons julgadores. A gente tem o hábito de querer julgar o outro a partir da nossa experiência pessoal, da nossa vivência pessoal, de toda a carga energética, traumática, emocional que a gente carrega. Sendo que a gente, com tudo que a gente tem, a gente vai querer dar uma olhada para a vida do outro com aquilo que a gente tem. Como que a gente vai olhar a vida do outro com a nossa energia, com a nossa história, com os nossos traumas? Para a gente entender como é a vida do outro, a gente tem que calçar o sapato do outro e no mínimo ter o mesmo pé, o mesmo número de pé também. Então não somos bons julgadores. A gente só conseguiria ser um bom julgador se a gente conseguisse de fato incorporar na história do outro, na vida do outro, nos traumas dos outros, desejo dos outros. Enquanto a gente não tiver essa capacidade de fazer isso plenamente, a gente não tem condições de julgar. E talvez nesse momento você esteja pensando, muitas pessoas são empatas, o que é uma grande verdade. Porém, mesmo os empatas
são capazes de entender situações na pele do outro e não uma estrutura inteira. Uma estrutura inteira seria como trocar de pele. Vamos então iniciar o mapa da Tecelã de Mundos. A Tecelã de Mundos, ela tem o ascendente e todas as casas nos últimos graus de cada signo. Não necessariamente no último. No último ela tem ali a primeira, consequentemente a sétima também, né? Deixa eu confirmar. Perdão, gente. Na última ela tem a segunda, a terceira, a oitava, a nona. Então, vamos focar que é nos últimos graus de cada signo. O ascendente dela começa em Virgem, porém no grau 26 de Virgem. Cada signo tem 30 graus. Ela está na reta final ali de Virgem. Ou seja, quando a gente está ali nos últimos dos últimos, a gente dá o nosso maior impacto, o nosso melhor, nosso mais tudo para conseguir concluir aquele assunto de forma que a gente possa logo trocar para fazer outra coisa. Aqui é a mesma coisa. Ela está ali nos últimos graus, 26 de Virgem, tendo seu ascendente. A casa 2 vai começar no 29 de Libra. A casa 3, 29 de Escorpião, ou seja, ela segue todas as casas ali nos últimos graus, pegando a maior parte do signo seguinte. Então, o dono da casa é quem está na cúspide, porém a energia já vai trocando. E isso é muito complicado. Sendo assim, ela está aqui no ascendente com uma energia muito forte de Libra também, porém quem manda na casa ainda é Mercúrio, né? Mas de qualquer forma, se a gente for olhar, Mercúrio e Vênus, ambos estão lá na casa 9, em Gêmeos, certo? Então é como se não houvesse dúvidas para essa pessoa. Essa pessoa procura quase como uma fé na vida, um preciso acreditar em algo, um algo maior. A casa 9 é a casa de Sagitário, é a casa onde a gente busca algo por acreditar, filosofias de vida, a gente quer fazer as pazes com Deus. Na casa 8 a gente morreu, se transformou. Na casa 9 a gente se reconstrói. Então essa pessoa, ela veio com isso, de querer se reconstruir, se refazer. E nesse mapa aqui específico a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai focar mais nos aprendizados do que na dor. A gente vai pensar aqui na missão, é uma palavra muito forte, mas no objetivo da vida, nesta vida, do aprendizado desta vida. E vamos deixar um pouco mais de lado a questão dos bloqueios. Aqui a gente vai falar dos objetivos dessa vida, da missão de vida, dos aprendizados. Neste mapa dessa semana a gente vai focar nisso. Essa pessoa, ela veio se reconstruir nesta vida. Ela veio procurar um novo objetivo de vida e um novo objetivo de vida a fim de construir a sua identidade. É uma canceriana, porém a única coisa que ela tem ali em Câncer é o Sol e Lilith, que não chega a ser um planeta, né? Então os demais estão em outros signos. E aqui a gente já começa pensando, já que estamos falando de construir a identidade, a gente pensa que ela tem Quiron na casa 1. E Quiron está ligado ao nó do norte, que é justamente o destino de vida. Quiron é o curador ferido. Quiron é quando a gente cura a nossa alma profundamente. Quiron é o centauro que sofreu um acidente, levou uma flechada e nunca conseguiu se curar. Mas na sua caminhada por buscar a cura, ele aprendeu tantas coisas, tantas técnicas, que ele se tornou um curador. Ele conhecia tantas coisas que ele podia ajudar
muitas outras pessoas. A única, ou centauros, se preferirem. A única criatura que ele não conseguiria ajudar era a si mesmo. Porém, ele tinha uma sabedoria imensa. Com Quiron na casa 1, essa é uma pessoa que tem um sentido de cura muito, muito forte. Muito forte. Essa pessoa pode ser uma curadora nata. É um Quiron bastante forte no ascendente e grudado ao lado norte, seu destino de vida. O interessante desse mapa é que ela tem o nó do norte em Libra, porém na casa 1. A casa 1 é de Áries. Então, quando a gente pensa, né, ela tem um mapa oposto, certo? No mapa normal, a gente começa as casas por Áries, né? Áries, depois vai seguindo todo o zodíaco. Quando ela começa por Libra, ela está em oposto, porque Áries é o oposto complementar de Libra. Então, em Áries, eu consigo ver o eu. Eu faço, eu aconteço, eu inicio, é o pioneiro. Em Libra, eu estou aumentando isso e agora em Libra eu vejo o outro. Libra é o signo das parcerias, né? Também dos romances, dos relacionamentos. Em Libra eu sou obrigada a ver o outro. Com o nó do norte em Libra na casa 1, esse é um convite para diretamente para pensar em se reconhecer ou se conhecer, ou se montar nos relacionamentos. Essa é uma pessoa que veio entender quem é ela dentro de um relacionamento. Veja que mapa interessante. E ela veio com Quiron na casa 1, Saturno na casa 7, o que mostra que é uma pessoa que tem muitos problemas com a sua autoimagem, com a sua percepção de si mesma. Ela pode ser uma pessoa que não se sente segura. Quiron na casa 1 sugere pessoas que possam se sentir até mesmo estragadas, danificadas. Não que ela tenha algum defeito físico. Não a conheço pessoalmente, não sei. Mas Quiron na casa 1 pode sugerir sim alguns problemas físicos, mas quando isso não ocorre, na maioria das pessoas não ocorre, a sensação desse Quiron é uma sensação de gente, me fugiu a palavra, eu tô ficando ruim com isso, viu? Inadequação. Essa é a sensação de Quiron na casa 1, é uma pessoa que pode se sentir muito inadequada, como se sentisse defeituosa, como se sentisse muito estranha, muito... E Saturno ali na casa 7, apontando para o ascendente, pode confirmar isso. Isso é uma coisa que vem de outra vida. Quando a gente fala em missão de vida, Saturno grudado no seu passado, em Áries. Ali existe um problema com a própria identidade. Aqui pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar atitudes, como pode ser uma pessoa muito impulsiva. O Saturno ele vai apontar a sombra daquele signo. Então, Áries na sombra, ele pode ser um guerreiro muito retraído, que não age, que demora para agir, que não entende como tem que agir, como ele pode também ser um guerreiro muito impulsivo, que age muito violentamente sem pensar, porque Áries não é muito de pensar para agir, mas é um signo muito intuitivo e inteligente. E intuitivamente ele acerta, né, na energia pura de Áries. Porém, com Saturno ali, pode ser um signo que costuma ser muito impulsivo e acaba errando com muita facilidade, ou um signo que não age, certo? Essas duas possibilidades, o Saturno vai alimentar ali, vai representar a sombra de Áries, o aprendizado. O aprendizado aqui é aprender a tomar as atitudes na hora certa, do jeito certo, de forma certeira, certo?
Aqui é uma pessoa que precisa agir com cautela, discernimento, mas de forma rápida. E vamos ver então o que essa pessoa ganhou, né, como emocional, como herança emocional, como a lua, né? Como que lua essa pessoa ganhou então para conseguir desenvolver esse aprendizado? Essa pessoa ganhou uma lua em Sagitário, com alguns aspectos difíceis ali. O que essa lua pode nos contar? Gente, Sagitário é um signo de fogo, é um signo otimista, um signo bem-humorado, é um signo, né? A gente vai pensar ali em Zeus. Era um cara que gostava de curtir a vida, de viajar, né? Um cara que gostava de viver muitas histórias de amor, muitos romances, muito livre e também muito ciumento, possessivo, porém infiel, né? A gente falando aqui de Zeus. Então, uma lua em Sagitário, a gente entende uma pessoa de emoções muito livres. Essa é uma pessoa que deseja ser livre mesmo, ela precisa disso, ela precisa acreditar num amanhã melhor, num dia melhor, ela precisa saber que amanhã tudo pode acontecer. É uma sonhadora, Sagitária, casa 9, onde eu me reconecto com Deus, o mundo é lindo, tudo é perfeito, né? E uma lua que precisa de muita fé. Então, o que a gente pode entender nessa lua? Essa lua tem medo de limitações, né? Ela não gosta que tentem trancar ela numa caixinha ou coisa assim, porque ela precisa da expansão para conseguir entender o seu significado de vida. Então, essa é uma das coisas, né? Fuga emocional também. Essa é uma lua que não suporta a possibilidade de se sentir machucado ou com dor. Então, provavelmente uma pessoa que quando ela sente que não está bem, ela vai e cria um cenário onde ela está bem, ela cria uma nova história em cima da tristeza, ela tampa a tristeza com uma história de felicidade, ela tem uma fuga emocional, ela não consegue encarar as feridas. Em vez de encarar as feridas ou dores profundas, ela prefere correr, seja fisicamente, mudando de ambiente, mentalmente, minimizando ou racionalizando o que sente. Esta é uma lua que nega a dor, tá? Outra coisa, idealização. Tem uma tendência a romantizar situações, pessoas, né? Esperando sempre algo maior, melhor, mais evoluído. Então, é um emocional que está sempre esperando um algo a mais, tudo grandioso, tudo magnífico, tudo perfeito, né? Com isso, ela se decepciona quando a realidade não corresponde, tá? Então, dificuldade com vulnerabilidade. Admitir fragilidade, carência pode virar uma ameaça ao seu orgulho ou imagem de independência. Então, que a gente tem uma pessoa que carrega essa lua tão cheia de boas intenções de querer viver, de querer crescer, de querer isso, de querer aquilo, porém com o Quirón na casa 1, é uma pessoa que provavelmente reprime muito a dor. Ela não quer nem saber que angu é esse, porque isso praticamente fere o orgulho. Em cada planeta a gente tem algum detalhe, né? Aqui a gente fala bastante dessa questão do orgulho de ser grande, de ser maior, né? Essa é uma pessoa que não gosta de coisas pequenas, simples, e isso pode dar uma irritação, sabe? Pode ser oculta. Pessoas que pareçam pequenas, limitadas, sabe? Pessoa sem visão, pessoa que não tem meta, pessoa que não gosta de nada, isso para essa pessoa pode ser assim, não quero, não dá para mim. É uma pessoa que vai fugir disso, pessoa que tenta limitar ela, tenta definir a visão dela, também não, desculpa, para mim não dá. É uma pessoa que vai fugir disso também. Só que essa lua aí tá fazendo oposições, né, para Vênus, Marte e Mercúrio. Então, tudo isso lá em Mercúrio. Então, em Mercúrio a gente tem leveza e é o oposto complementar. Sagitário é o oposto a Gêmeos. Em Gêmeos,
Em Gêmeos eu sou curiosa, eu quero saber de tudo, um pouquinho de cada coisa, eu sou completamente livre. Então em Gêmeos eu vou ver exatamente isso, um pouquinho de cada coisa, eu vou procurar coisas que me interessem, eu vou olhar aqui, eu vou olhar aqui, vou olhar lá, e não necessariamente eu vou me aprofundar em alguma coisa. Em Sagitário, sim, eu me aprofundo num assunto, eu estudo uma filosofia, né? Em Sagitário é o que aprofunda Gêmeos, é o oposto complementar um do outro. Então, com a Vênus em Gêmeos ali, essa é uma pessoa que pode oscilar muito, um pouco gosta de uma coisa, outro pouco gosta de outra, e ela pode sentir essa sensação de que não está sendo muito fiel a nada, porque na sua necessidade ela sente necessidade de encontrar algo maior, algo melhor, algo mais lindo, mas ela também curte esse movimento de olhar aqui, olhar lá, olhar lá. Tudo isso pode ser muito forte nessa pessoa. Vênus está mais no topo do mapa, isso faz com que ele se apresente mais. E aí com Marte, conjunto a Vênus, essa também pode ser uma pessoa que acredita num amor agressivo, ou aquilo que eu quero eu vou buscar com todas as minhas forças. Eu busco sem pensar, busco como um guerreiro. E pode ser uma pessoa que pode errar bastante, porque com Marte em Gêmeos também é uma pessoa que pode fazer um pouquinho de tudo e não terminar nada. Tudo isso vai gerando bastante frustração para essa pessoa, porque necessidade de lua dela, ela tem necessidade de encontrar um algo maior, um algo que faça sentido. Essa é uma coisa que é importante para essa pessoa. Então é uma coisa assim bem dual mesmo, nasceu com uma dualidade bastante grande. E ali a gente tem Júpiter em Capricórnio na casa 4, né? Capricórnio está na casa de Câncer, é um mapa invertido, né? A casa de Capricórnio é o oposto complementar de Câncer. Qual que seria um caminho de crescimento para essa pessoa? Aqui precisa haver uma construção assim, cautelosa não é a palavra, é uma construção feita dia após dia. É um tijolinho por vez, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vai fazer em uma semana. Quando a gente fala de Capricórnio, a gente fala também de paciência. Capricórnio é aquele signo que todo dia ele constrói um pouquinho, porque ele sabe que o resultado das suas construções vão demorar. O retorno de Saturno são de mais ou menos 30 anos. Ou seja, Saturno, né, Capricórnio, o tempo dele é o tempo de uma vida toda mesmo. Tudo que tu constrói aqui é que é para colher praticamente lá na velhice, né? E no retorno de Saturno, então, a gente já tem algumas respostas. Aqui é encontrar essa missão de vida corresponde, também tem uma questão de tempo, de muito tempo, de algo que não vai ser feito de uma hora para outra, o que pode ser extremamente entediante para essa pessoa. Como a lua em Sagitário, é uma lua que voa, com Vênus em Gêmeos, voa mais ainda. Então essa é uma pessoa que pode ser muito pouco paciente, mas sua missão de vida está muito ligada com a paciência. Com Júpiter em Capricórnio, essa é uma coisa que é uma construção de uma vida inteira. E Júpiter na casa 4 é uma nutrição, gente. É aquela coisa de todo dia eu vou fazer uma coisinha para alimentar alguém emocionalmente ou fisicamente. Todo dia eu vou construir os meus relacionamentos mais íntimos. Todo dia eu vou construir com gentileza, com cuidado, com atenção. Todo dia eu vou cuidar do meu próximo e, consequentemente, de mim mesmo. Todo dia eu vou, se eu tiver que ouvir alguém, secar as lágrimas de alguém, eu vou fazer isso. Todo dia eu vou nutrir emocionalmente, fisicamente. E essa é uma construção de uma vida toda. É uma coisa que nasceu para se dedicar a construir uma nutrição saudável, emocional
por que não física, construir relacionamentos baseados numa troca real e leal de nutrição afetiva. E essa é uma pessoa que tem muita condição de fazer isso, porque com Quiron na casa 1, ela conhece a dor profundamente. Ela vive todos os dias essa dor de primeiro impacto. É uma das primeiras coisas que ela acorda e enxerga. Esse sentimento que talvez essa pessoa tenha de inadequação, de se sentir talvez estragada, de se sentir em desvantagem em relação ao mundo. Essa sensação, esse desconforto, essa dor é algo que essa pessoa conhece muito bem. E por conhecer isso muito bem, ela também já deve ter aprendido várias técnicas para tentar melhorar e aperfeiçoar essa dor. Então essa é uma pessoa que sabe consolar ou ajudar o outro a resignificar. Esse Quiron e esse Saturno, que já vem trazendo para ela todo esse aprendizado, é o que ela usa para nutrir tanto a ela quanto ao outro, de forma lenta, gradual, responsável, respeitável, sem pressa. É algo que faz apenas por querer ver o bem do outro. E cada vez que a Tecelã de Mundos conseguir criar um mundo melhor para o seu semelhante, ela estará também criando um mundo melhor para si mesma. Porque ao nutrir o outro, ao cuidar do outro com paciência, com respeito, com responsabilidade, ela estará alimentando a alma dela. Porém, é Capricórnio ali e Júpiter, e isso é uma coisa que vai ter que ser levada realmente muito a sério. E quando a gente fala ali Júpiter, que fala de generosidade, de bondade, Capricórnio, responsabilidade, a gente pensa que é um aspecto que nos pede para fazer essa nutrição e essa construção sem esperar nada em troca. Porque Saturno, Capricórnio, no final das contas, vai verificar e vai nos beneficiar se formos merecedores de receber. Então esse é uma ação que deve ser feita conscientemente e genuinamente, porque ela recebeu aqui a Tecelã de Mundos, recebeu Quiron, Saturno, ali, para que ela conhecesse exatamente tudo que ela precisa curar. E ela começa curando pelo outro. E assim ela consegue alcançar a própria alma, através do outro. Esse é um nó do norte em Libra, na casa 1. Ela precisa entender o seu poder com tudo isso. Entender o quanto ela tem de aprendizado, o quanto ela conhece todas essas sensações, o quanto ela já desenvolveu várias fórmulas para fugir disso. E isso é uma coisa que ela carrega muito forte dentro dela, e hoje ela é muito capaz de conseguir usar todos esses elementos que ela ganhou para nutrir o outro, para curar o outro. Quiron de casa 1 é um curador. Sol de casa 10 é uma pessoa que está muito preocupada com a sua imagem no mundo. E o Sol de casa 10 está em Câncer. Júpiter está em Capricórnio na casa 4. Essa é uma pessoa que precisa nutrir mesmo o outro, a fim de se curar, a fim de se entender e conseguir persistir nisso,
Porque Vênus em Gêmeos, Lua em Sagitário, talvez não seja uma dificuldade de manter o foco, seja uma dificuldade de ficar em situações e uma dificuldade imensa de ver a dor, de reconhecer a dor. Mas aqui a gente precisa aprender, olhar a dor com empatia, com respeito, com amor. E não somente a dor do outro, mas principalmente a própria dor. A gente precisa olhar para a nossa dor, aprender a se respeitar. A gente tem essa mania, a gente todos, né? Talvez algumas pessoas não. A gente se sente pequeno quando está com dor. E aí a gente muitas vezes manifesta essa dor com ódio, com raiva, para parecer grande, para não parecer tão indefeso, para não parecer tão vulnerável, porque a dor, a sensação de não se sentir pleno, ou se sentir às vezes defeituoso, ou se sentir... é uma sensação que nos coloca numa desvantagem muito grande, só que essa sensação é nossa. Essa sensação é a gente que está criando na gente, a gente que trouxe com a gente que tem com a gente. Então aqui a gente precisa entender as nossas virtudes, o que a gente tem de bom, o que a gente faz com todo esse mal-estar que recebeu. Isso é um aprendizado imenso. Essa é uma pessoa que é super capaz de entender a dor do outro. Ela precisa apenas ultrapassar essa barreira de aceitar a dor. Aceitar. A dor não é para sempre. A dor não é constante. A dor precisa ser aceita, chorada, e depois ela começa a melhorar. E quando começa a melhorar, a gente se torna um ser humano mais forte, mais potente, mais bonito. Essa pessoa é uma pessoa que provavelmente é extremamente generosa. A lua em Sagitário é uma lua muito generosa. O sol em Câncer é também de uma generosidade muito grande. Tem muitos elementos aqui que mostram que ela é uma pessoa muito capaz de se dar. A questão aqui é manter o foco. Eu diria que muito provavelmente cada vez que ela se sente vulnerável ou percebe a vulnerabilidade de alguém, ela sai correndo. Porém, tecelã de mundos, este pseudônimo é justamente para que você perceba que você pode criar muitos mundos. Você tem muitos elementos, você é uma co-criadora incrível, provavelmente uma curandeira inabalável. E toda essa sensação, e talvez tristeza e sentimento de inadequação, ela te trouxe um aprendizado e um poder muito forte. Você conhece bem uma dor, você sabe bem como é. E com esse conhecimento você é capaz de entender a dor do outro, auxiliar a dor do outro, ajudar a construir o mundo do outro. E desta maneira, é muito provavelmente que você vai construir um mundo muito melhor para você. Eu te desejo um grande sucesso na vida, um grande beijo. Espero que goste e te espero o feedback, tá bom? Tecelã de Mundos. Eu adorei esse nome.